Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. A auditoria realizada pelo TCE identifica inconsistência na base cadastral do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis. Ex-gestores da Câmara de Cuiabá devem devolver dinheiro aos cofres públicos. Contas de Chapada dos Guimarães recebem 2 pareceres. Os detalhes agora no TCE Notícias. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso apontou divergências na base cadastral do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis. O Pleno impôs determinações ao atual diretor do Instituto, com a proposta de regularizar as inconsistências apontadas. Confira os detalhes. O resultado de auditoria apresentado em plenário apontou 8 irregularidades nos atos de gestão do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, referentes ao exercício de 2016. Como, por exemplo, a ausência de controle interno eficiente, fato que pode, inclusive, comprometer os cálculos do sistema informatizado. Porém, o conselheiro relator do processo, Isaías Lopes da Cunha, entendeu que a conduta do diretor executivo responsável pela administração do fundo em 2016 não é comprometedora, no sentido de prejudicar a gestão. Pelo contrário, existe o compromisso em sanar as irregularidades. Consequentemente, não há motivos para a aplicação de multa, cabendo, neste caso, determinações legais no sentido de regularizar as impropriedades. Na apresentação do relatório em plenário, os demais membros da Corte contribuíram no voto do relator. Nos meus votos, e sugiro a Vossa Excelência, uma multa diária a partir dos 60 dias de 3 a 5 PFs, caso ele não cumpra. Porque, na verdade, nós não queremos apená-lo com a multa, nós queremos que ele simplesmente cumpra aquela determinação. Eu faço essa sugestão a Vossa Excelência. Essa determinação ser, conselheiro Isaías, será que o prazo de 60 dias não seria um prazo exíguo, que é o estudo de viabilidade orçamentária e financeira desse plano de amortização? Talvez um pouquinho maior esse prazo, 90 dias, talvez? Sendo assim, a Corte entendeu por ampliar de 60 para 120 dias o prazo para que o diretor do Instituto, Roberto Carlos Correia de Carvalho, cumpra as determinações expedidas pela Corte de Contas, sem a aplicação de multa. A gente observa aqui que essas irregularidades, elas não são tão graves assim. Na maioria das vezes, algumas delas, ou a maioria delas, realmente são falhas formais, relacionadas a dados cadastrais. Então, eu vejo que não seria de bom tom impor essa multa, até porque nós temos outros instrumentos para isso, né? Nós temos instrumentos hoje em dia de monitoramento. Entre as determinações impostas pelo Pleno para o Instituto está a adoção de procedimentos internos de conferência e a adequação da base cadastral dos servidores ativos, de acordo com o quantitativo existente em cada órgão. Também precisa atualizar os campos em branco, incompletos ou inconsistentes da base cadastral dos aposentados e pensionistas, assim como adotar providências junto aos órgãos vinculados ao Instituto para que promovam as atualizações e correções da base de dados dos servidores ativos. Ex-gestores da Câmara de Cuiabá foram condenados a devolver aos cofres públicos valores pagos em duplicidade a servidores a título de verbas rescisórias. Veja os detalhes desse processo analisado em sessão
da primeira Câmara de Julgamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Por meio de auditoria coordenada de movimentação financeira, o Tribunal de Contas de Mato Grosso fiscalizou os atos de gestão da Câmara Municipal de Cuiabá entre o período de janeiro de 2015 a julho de 2016. O objetivo é avaliar os controles da área financeira relativos a pagamento e conciliação bancária, além de apurar possíveis saídas ilegítimas de recursos da Prefeitura Municipal. Inicialmente, a equipe técnica apontou 9 irregularidades, todas de natureza grave. Após análise do relatório técnico, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen constatou que dessas irregularidades, 6 não faziam parte da auditoria, transformando em representação de natureza interna. Os atos se referem a pagamentos de despesas com verbas indenizatórias, pagamento de rescisão de contrato de servidores, realização de despesas consideradas não autorizadas e irregularidade referente à gestão fiscal. Em razão das irregularidades 4, referente ao pagamento de rescisão trabalhista em duplicidade, 8, que se refere à utilização de cheques para pagamentos, e 9, referente a 2 comprovantes de um mesmo pagamento com 2 datas distintas e tendo como favorecido o próprio Banco do Brasil e não o credor efetivo, os responsáveis foram citados e apresentaram suas defesas. Depois de devidamente analisadas, a SESEX manifestou-se pela manutenção da irregularidade 4, pelo saneamento da 9 e pela conversão da irregularidade 8 em determinação. Sobre o achado de auditoria que se refere a 2 comprovantes de quitação de uma mesma despesa, a SESEX entendeu por sanear a irregularidade, visto que os responsáveis alegaram que era uma sistemática do próprio Banco do Brasil quando se realiza pagamento digital. Já a realização de pagamento de verbas trabalhistas em duplicidade, o responsável alegou que não houve má-fé na realização desses. O que ocorreu foi uma falha no cálculo da rescisão de forma manual, pois nessa época a Câmara Municipal não utilizava um sistema informatizado. Acompanho em parte o órgão ministerial em relação à irregularidade 4, e a minha divergência é pequena porque é somente em relação ao valor. O valor referente à senhora Paula Pedroso Ramos, que foi pago em duplicidade, é no valor de R$ 440,22 e não de R$ 677,82. Além disso, eu divirjo do órgão ministerial quanto à responsabilização do senhor Éder Galiciani, pois não constatei a sua participação no processo de pagamento. Dessa forma, os conselheiros e o Ministério Público de Contas votaram no sentido de condenar de forma solidária o ressarcimento aos cofres públicos com recursos próprios no prazo de 60 dias. Conselheiros do Tribunal de Contas analisam balanço de governo da Prefeitura de Chapada dos Guimarães. A Prefeitura de Chapada dos Guimarães esteve em 2016 sob a responsabilidade de Lizu Koberstein e Ciro Rodolfo Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves. No primeiro período, o relator do processo, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, identificou irregularidades que comprometeram a gestão financeira do município. Uma delas foi a contração de despesas nos 2 últimos quadrimestres de mandato, sem que houvesse disponibilidade financeira. Os valores passaram de quase R$ 3,5 milhões em abril de 2016 para aproximadamente R$ 10 milhões em dezembro do mesmo ano. Isso significa que para cada R$ 1 inscrito em restos a pagar, processados e não processados, havia apenas 51 centavos de disponibilidade financeira. Além disso, os gastos com pessoal foram de 57,46%, acima do limite máximo de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Percebe-se claramente que a gestão do senhor Lizu Koberstein, que ficou à frente da Prefeitura do município de Chapada dos Guimarães por quase a totalidade do exercício de 2016, infringiu graves dispositivos legais, tendo sido verificada irregularidades envolvendo a abertura de créditos adicionais sem recursos existentes, ausência de transparência das contas públicas e publicidade no processo orçamentário e nas contas anuais. Não deixou recurso suficiente para promover a integral quitação dos restos a pagar e ainda contraiu gasto com
com pessoal acima do limite de 54% da receita corrente líquida. Fato esse gravíssimo e que por si só enseja parecer prévio contrário às contas. O relator do processo ainda lembrou que o município vem cometendo irregularidades reiteradamente. Outro fator que deve ser levado, que não deve ser ignorado, é que fazendo uma retrospectiva do governo, das contas de governo passado, observe que a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães vem reiteradamente descumprindo normas legais e constitucionais, sem qualquer sinal de melhora, numa postura altamente reprovável. Tanto que as contas anuais de governo do exercício 2015, também sob a responsabilidade do referido prefeito, obteve parecer negativo, em razão do gestor, mesmo advertido legalmente, não prestou as contas anuais de governo do município, descumprindo o seu dever constitucional de prestar conta, circunstância essa que acarretou a decretação de intervenção do Estado no município. Percebe que a postura do senhor Lisu demonstra a falta de comprometimento com as regras constitucionais e legais, com o planejamento financeiro e orçamentário, controle de gastos e determinações desse tribunal. Diante disso, o Pleno votou pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo de Chapada dos Guimarães no período sob responsabilidade de Lisu Koberstein e parecer favorável ao balanço apresentado por Ciro Rodolfo Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves. Houve ainda recomendações à Câmara de Vereadores. Deste modo, faz imprescindível que o Legislativo, ante os dados colhidos por essa Corte, avalie rigorosamente o governo municipal de Chapada dos Guimarães, exigindo melhoras, especialmente em relação aos temas que repercutiram negativamente nas contas. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço que você já sabe, o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.